Vitinho, próximo. Tu és digno, Senhor. Aquele que no último dia vai ouvir aquele louvor e adoração de todos, inclusive os que forem para o inferno, também vão dizer, tu és Senhor. Nós, como pecadores, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas perdemos toda a dignidade com a entrada do pecado. E agora recebemos novamente a dignidade do Senhor Jesus, o único que é digno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus, o único que é digno. Amém. Érica não veio, né? Érica que quebrou o pé, sei lá, Érica, tá complicado o negócio está meio complicado. Essa época é uma época que tem tudo quanto é tipo de doença tem afetado. Kellyanne, o menino dela estava doente, Érica machucou o pé, torceu o pé, sei lá, está de muleta, está complicado o negócio. Muito bem, irmãos, então nós vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. No livro de Romanos, capítulo 12, vamos ler uma parte desse bloco que tem um título, As Virtudes Recomendadas. Esse título não está no original da Bíblia não, mas os editores colocaram aqui para facilitar a leitura da gente e a compreensão. Então, as virtudes recomendadas, mas nós vamos ler só do versículo 17 até o 21. Até porque nós já pregamos outras vezes sobre esse bloco de versículos aqui. Mas hoje a gente quer tratar sobre o que se espera da igreja. Vocês lembram que nas últimas pregações eu venho falando sobre igreja. O que se espera da igreja? Então, do 17 ao 21, está escrito assim: Ordem do apóstolo para a igreja de Roma.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, como a gente vem tratando de igreja nas últimas 3 ou 4 pregações, aí a gente, até por coisas que acontecem conosco durante a semana ou com irmãos que me dão conhecimento, digo, deixa eu trabalhar esse trecho aqui de novo, até porque eu estou envolvido também aqui no problema. Então, olha só, como nós falamos constantemente, irmãos, até porque constatamos diariamente, os tempos são difíceis, cada vez mais difíceis, e isso foi profetizado pelo profeta maior, Senhor Jesus. Nesse tempo, ele estava falando sobre o final dos tempos, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 10 a 12. Então, irmãos, o Senhor Jesus disse que a situação é igual, como se diz aqui no Nordeste, cantiga de perua, de pior a pior, de pior a pior, de pior a pior. Então, esses 3 versículos que nós lemos aqui fazem parte do sermão profético do Senhor Jesus sobre a destruição do templo, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação. Está lá em Mateus 24, essa história, esse relato. E de que tempo é que o Senhor Jesus está falando? Ele diz no final dos tempos. Ele está falando, irmão, do tempo compreendido entre a sua primeira vinda, que ele estava aqui, e a sua segunda vinda. É esse o final dos tempos. É esse o tempo que se chama de final dos tempos na Bíblia. Esse é o tempo dos apóstolos, logo depois dele. É o tempo da igreja. É o nosso tempo. É o tempo em que vivemos. Desde aquele tempo, os apóstolos já chamavam a atenção da igreja para esses falsos profetas que enganarão a muito. Vocês sabem que todas as cartas tratam disso. Eu disse para os meninos hoje de manhã e falei para ele, Paulo chegou a dizer de uma forma, meu Deus, impressionante. Impressionante. Paulo chega a dizer assim, olha um pastor, olha o que é um pastor. Vocês veem isso parecido nos pastores de igrejas espetaculosos? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o zelo de um pastor pela sua igreja. Ele sabe o perigo que a igreja corre o tempo todo. História de pregação espetaculosa para agradar ninguém, bando de falso pastor. Olha o que é que Paulo diz. Isso era lá no princípio. Quando Jesus disse, no fim o quê? Logo no tempo dos apóstolos já era assim? Então esse final dos tempos, Jesus fala, é o nosso tempo. É o tempo entre a primeira vinda dele, está consumado na cruz, e a sua vinda quando estará consumado realmente. Tudo. Então, meus filhos, nós precisamos ter cuidado. Todos nós temos visto a realidade na sociedade como um todo. Todo dia. E na igreja em particular. Todo dia. Basta ligar a televisão. Qualquer canal. Uma nuvem de falsos profetas que infestaram a igreja desde o tempo dos apóstolos. Então, o nosso final de tempo já era final de tempo lá também. Desde o tempo dos apóstolos, infestaram os púlpitos da igreja, em especial a mídia. Púlpito eletrônico. Na política corrupta, que a gente vê também toda hora na televisão, na política corrupta, criaram até a expressão discurso de ódio para
tudo que é contra a mentira, para tudo que é contra as ideologias pervertidas que tentam incutir na sociedade, a começar pela destruição da família, uma ordem estabelecida por Deus no princípio, querem acabar. E aqui nós lembramos que a igreja é constituída por famílias, imersas no caldo cultural do mundo que jaz no maligno. Por que é que os pais não ensinam os filhos em obediência? Porque é assim que o mundo vive. Por que é que os maridos não amam suas mulheres por cima de pau e pedra? Porque é assim que o mundo vive. Por que é que as mulheres não respeitam seus maridos? Porque é assim que o mundo vive. Então a igreja, totalmente mundanizada, vive do mesmo jeito. Aí essa igreja mundanizada tem que ser apaziguada e passar a mão na cabeça com pastores palhaços. Literalmente palhaços, humoristas, como nós vimos aqui há pouco tempo, aqui em João Pessoa esteve um. Eu quero ser entretido, eu vou para a igreja para me sentir bem. Ou seja, a igreja não é mais para o pastor, como esse pastor que nós vimos agorinha. Eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva. Desses pastores, irmãos, midiáticos, que a gente vê na televisão sempre, eu já vi Paul Washer tirar o homem da mídia totalmente, porque ele disse um bocado de verdade, tiraram ele da mídia. Eu vi um velhinho que mandaram para mim, que eu não sei quem é, Richard Owen Robertson, coisa assim, Estados Unidos. O velhinho é inglês, 80 anos, pregando a verdade. Quando eu vi aquilo, me deu vontade de chorar. Digo, meu Deus, o Senhor mantém um servo fiel. Nos Estados Unidos, o Senhor mantém ainda um pastor fiel. Os outros são todos espetaculosos. Querem agradar a plateia. Então, irmãos, é assim a coisa. Você vê um no Brasil, um nos Estados Unidos, desses que as multidões andam atrás. As multidões andam atrás de um determinado pastor, ele é falso. As multidões andavam atrás de Jesus só por causa dos milagres que ele fazia, não era pelo que ele ensinava, não. E está escrito isso. Jesus pregava nas cidades, curava, ensinando, está lá escrito, pregando o evangelho, ensinando e curando toda sorte de doentes, expelindo demônios e tal, tal, tal. Aí a sua fama cresceu até da além do Jordão. Então traziam tudo quanto era sorte de doentes e endemoniados para ele curar. Não diz lá em lugar nenhum que o pessoal vinha atrás dele pelo que ele ensinava e pelo que ele pregava. Diz lá que todo mundo vinha atrás dele para ser curado. Ninguém ia atrás de Jesus pelo que ele ensinava. Até seus 12 discípulos, ele teve dificuldade com eles a ponto de dizer, até quando vos vou sofrer? Isso quer dizer, até quando eu vou ensinar para vocês e vocês não aprendem? Então, meus filhos, olhem só, lembramos isso. As famílias daqui, da nossa igreja, vivem no caldo cultural secular. Logo, vivem do mesmo jeito do mundo. E a gente tem... Por que eu luto tanto aqui? Eu, pastor Tonino, quem ensina aqui? Para ensinar a palavra de Deus, eu quero lá saber de agradar ninguém. Ensinar. Quem for salvo aprenderá. Quem não for, não aprenderá. Termina saindo daqui e indo atrás de um pastor espetaculoso. Já aconteceu isso muitas vezes aqui e vocês sabem disso. Então, meus filhos, o que esperar da igreja? O que é a igreja? É isso que a gente vê? Essa nossa igreja que a gente vê, presbiteriana, batista, qualquer uma, são nada mais do que filhos da igreja católica apostólica romana. Logo só tiraram o Papa e os santos. O resto continua mais ou menos do mesmo jeito. Mais ou menos do mesmo jeito. Um culto que na verdade é um rito religioso, não é culto de nada. Porque culto, quem cultua a Deus são adoradores verdadeiros.
Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana lá em João 4? Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é em igreja, não é em monte, não interessa a minha senhora onde é. A gente vem para a igreja de domingo. Por quê? Porque essa é a nossa cultura. Nós aprendemos assim. Haja vista a choradeira e a brigadeira quando, por causa do Covid, o governo determinou o fechamento das igrejas. Os irmãos, como é que pode? Por quê? Porque são acostumados a vir com a igreja de domingo, só isso. E os pastores, como é que pode? Porque ia faltar arrecadação. A motivação dos pastores, irritados com o governo porque fecharam as igrejas no Covid, foi porque ia acabar a arrecadação. Foi só por isso. E os irmãos que se queixaram da igreja fechada é porque eles vêm para a igreja, o outro vai para outra igreja dele, para Macumba, para o terreiro, para qualquer um, é tudo igual. É uma cultura religiosa, só isso. Nós precisamos saber que igreja não é isso. Igreja não é isso. Nas últimas mensagens, irmãos, nós falamos sobre a verdade de Deus, e a igreja é apresentada como um dos sustentáculos, um dos fundamentos dessa verdade é em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer a Timóteo, a igreja é coluna e baluarte da verdade, ou seja, é um sustentáculo da verdade, a igreja é a palavra de Deus, é o corpo de Cristo, é a família de Deus. Nós pregamos todos esses nomes, a gente pregou um dia que é a igreja como família de Deus, pregou a igreja como corpo de Cristo. O que é a igreja? Não é isso que a gente vê com placa, igreja presbiteriana, igreja batista, não tem nada a ver. Então, irmãos, a igreja é o testemunho vivo da verdade da palavra de Deus. Eu já disse para vocês aqui, a gente costuma dizer que Deus não precisa, a gente precisa sim. Ele decidiu precisar de nós. Não é que nós somos importantes, não. Ele decidiu precisar de nós. Quem prega somos nós, não é anjo, não. Somos homens, pecadores, somos nós. Então ele precisa de nós sim. Agora, nós quem, cara pálida? Os seus eleitos. Os seus eleitos. Então, irmãos, a igreja é o fundamento da verdade. O que se espera da igreja como família de Deus é um testemunho dessa verdade. Testemunho de vida, conduta e palavras. Porque palavras sem uma conduta equivalente é hipocrisia. Os fariseus eram doutores nisso. Mas o que é que nós temos visto, irmãos? Alguém me mandou um daqueles quadrinhos de zap. Aliás, eu acho que foi até um vídeo. Acho que foi até a Eliane. E eu nem abri porque o vídeo é atrelado ao como é aquele negócio dos Facebook, e eu não entro nesses negócios. Facebook ou Instagram, eu não entro nesses negócios. Eu só uso o Zap porque eu respondo perguntas de vocês. Fora isso, e o YouTube que você tem que ver, o próprio site da igreja, as coisas da igreja estão no YouTube. Mas eu não acesso redes sociais nenhuma, para não perder tempo com besteira. Aí termino deixando de ver. Mas assim mesmo, eu não abri. Eu acho que foi Kelly que mandou para mim. Eu não abri, mas lá nos anexos do troço apareceu uns quadradinhos desses. E um deles dizia o seguinte: se Deus retirasse o seu espírito da igreja, dizia mais ou menos isso, não era exatamente isso, mas era mais ou menos assim. Se Deus retirasse o seu espírito da igreja, o mundo não sentiria grande diferença. Eita! O como quer dizer com isso? A igreja não tem o poder do Espírito Santo. E é verdade, total. Se Deus retirasse o seu Espírito Santo da igreja, o mundo não notaria muita diferença. As igrejas são empresas, e empresas precisam apenas de administradores para administrá-las bem. Precisa de marqueteiros para fazer a sua propaganda. Precisa de pessoas, como eu ouvi uma vez um irmão dizendo na igreja, que precisa de um pastor bom de púlpito. Ou seja, um sofista, como um advogado ou um psicólogo, que sabe influenciar as pessoas. Que coisa triste, irmãos, mas é a realidade da igreja. E isso não é novidade. Nós lemos aqui, 2 Coríntios 11, o homem dizendo: eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo.
Isso era a igreja do princípio, logo depois de Jesus. Então não é novidade nenhuma não, meus filhos. Como nós temos dito tantas vezes, as cartas apostólicas não têm a finalidade de converter ninguém. As cartas apostólicas têm o objetivo de discipular e disciplinar igrejas já formadas. As cartas foram escritas para crentes, não foram escritas para descrentes, não. Acontece que Paulo sabia, porque Jesus já havia dito, que a igreja é constituída por crentes, por pessoas remidas e não remidas. O Senhor Jesus foi tão claro na parábola do joio e do trigo. Semearam joio no meio do trigo. Eles continuam pregando e ensinando. Eu separo. O tempo certo, desde que eu separo. Mateus 13. Então, irmãos, por isso nessa carta, como em todas as outras, Paulo está ensinando aos irmãos convertidos como eles devem viver como santos de Deus, de forma diferente do mundo. Por causa da enxurrada de informações que nós recebemos, ideologias pervertidas, nós recebemos diariamente. Irmãos, nós vamos ficando embrutecidos, sem perceber. Em todos os sentidos. Uma prova clara de que, de fato, como o Senhor Jesus afirmou, no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Nós queremos nos vingar de quem nos fez algo mal. Nós queremos nos sentir livres. Para me poupe, aquela história. Nós queremos nos sentir livres, inclusive de Deus, do juízo de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus, como Eva, que nem pecado tinha. Mas quis saber mais do que Deus disse que ela tinha que saber. Isso não é novidade. E vai piorando, como Jesus disse, vai piorando. E eu sou assim, me vejo assim, confesso para os irmãos toda hora aqui. Não tem nenhum aqui mais ruim do que eu, não. É por isso que eu insisto tanto para que a palavra de Deus seja estudada com diligência, seja vivida, praticada e apresentada como um testemunho da verdade, segundo é a verdade em Cristo Jesus, a fim de que a igreja seja e faça o que se espera dela, conforme os ensinamentos bíblicos, e não como os ensinamentos, ou como nós imaginamos que ela deva ser. Pronto, a igreja é instituição, ela imagina que é alguma coisa. Pastores nossos, presbiterianos, poder daqui, que poder? Que poder? A igreja tem poder de quê? O poder da igreja é a palavra de Deus. Como Paulo está dizendo aqui, ensinada com zelo, zelo de Deus. Senão é uma empresa, só isso. Tanto que vivem falando que a igreja tem que ser relevante na sociedade. Que igreja tem que ser relevante de coisa nenhuma? A igreja tem que ser santa. A sua relevância é essa. Ser santa no meio de um povo pecador. Ser luz no meio das trevas. A igreja tem que ser politicamente importante. Tem que ser capaz de mudar o rumo da história. Doutor historiador Paulo, está aí. Nós não sabemos a história da igreja. Nós não sabemos as desgraças que a igreja fez ao longo da história, matando gente. Onde foi que a Bíblia mandou a igreja matar alguém? Mas a igreja se arvorou em matar os hereges, matar todo mundo. Nós não conhecemos a história. Serve para que a história? Paulo aprendeu na universidade. A história é uma beleza. A história nos ensina a ver as coisas, os nossos erros do passado, para que a gente possa agir bem no presente, produzindo ou construindo um futuro melhor. A história diz isso na universidade. Essa é a função da história. Conversa, rapaz. Primeira Guerra Mundial, logo em seguida, Segunda. Aprenderam o quê com a Primeira Guerra Mundial, com a história? Essa guerra idiota, lá da Rússia com a Ucrânia. Aprenderam o quê? Desde que eu sou menino. Guerra da Coreia, sei lá, dos Estados Unidos, na época eu era menino ainda, rapazinho. Eu acho que era a Guerra da Coreia, sei lá. Não acaba nunca. Depois Afeganistão, não acaba nunca. A Guerra da Síria, que saiu até da mídia. Síria. Bashar al-Assad, presidente, não quer perder seu cargo, mata meio mundo aqui, mas eu não perco meu cargo. O que a ONU fez com isso? Cadê a história para nos ensinar que está errado? O nome do bicho é pecado. Tanto faz ser na Síria, como na Ucrânia, como nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Igreja de 13 de Maio, qualquer lugar. O nome do bicho é pecado. Ele nos afasta de Deus. Aí nós vamos ficando embrutecidos, enganados pela serpente que enganou Eva. A mesma coisa.
Igreja não tem que mudar a história coisa nenhuma. Igreja tem que ser crente. Igreja é o corpo de Cristo. Cristo não mudou a história de nada. Ele veio aqui salvar os eleitos do Pai, na cruz do Calvário. Ele não mudou o Estado, ele não mudou o governo, ele não mudou nada, não deu qualquer pitaco quanto a isso. Nós só temos que ser crentes fiéis. João Batista, na sua pregação, os soldados foram lá. Salário de miséria. E nós fazemos o quê? Não roubeis a ninguém, não extorquis a ninguém. Seus soldados, tem soldado aqui? Não lesione ninguém. Não bote sua autoridade para cima de ninguém. Contentai-vos com o vosso soldo. Salário de soldado, o nome é soldo. Foi essa ordem de João. Não diz, façam greve, vão reclamar com o governador. Ele não disse nada disso. Seja crente, só isso. Nós temos que ser crentes, irmãos, e viver em santidade, segundo os ensinamentos de Deus e dos seus apóstolos, Jesus e seus apóstolos, para a igreja. E não segundo os ensinamentos da igreja, instituição. Tradições humanas, que o próprio Senhor Jesus disse, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Ele disse isso para os pastores, os fariseus, escribas e saduceus. É isso que nós vemos a igreja fazer ao longo da história. Barbaridades em nome de Deus, em total arrepio à palavra de Deus. Mas a igreja, que igreja? Que igreja? Isso é igreja o quê? O que é que se espera da igreja? Qual é a ordem para a igreja? Viver em santidade de vida, só isso. Só isso. Vivendo em santidade de vida, nós vamos fazer o que Deus mandou. Pronto. Então nós vemos isso aqui, irmãos. E nós somos levados a agir como o mundo, porque vamos ficando embrutecidos, como o Senhor Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. Aí o primeiro versículo que nós lemos aqui, porque a nossa tendência é nos vingar, a nossa tendência é retaliar. Se alguém fez o mal para mim, eu vou fazer o mal para alguém. Nada como um dia atrás do outro, nada como um dia atrás do outro. Quem tem com que me pague não me deve nada. Crentes, às vezes com gente da família. Então, meus filhos, o que é como diz aqui, logo no primeiro versículo que nós lemos? Não torneis a ninguém mal por mal. É isso que a igreja tem que fazer. Isso aqui é ensinamento para a igreja. Foi isso que a igreja fez ao longo da história? Não. A igreja matou mais gente do que Hitler, do que qualquer um outro. A igreja matou mais gente do que qualquer um desses governantes, qualquer governo. Déspota, a igreja matou mais gente do que esses governos tudinho. A igreja. Irmãos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 17, primeiro versículo que nós lemos. Aos Tessalonicenses, outra carta de Paulo, ele diz de novo, quase do mesmo jeito. Evitai que alguém retribua a alguém mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. É isso que se espera da igreja. E não que a igreja seja relevante, seja importante, tire governo, bote governo, o governador é da igreja, não sei quem é da igreja. Onde é que tem na Bíblia isso? Nós temos agido assim, irmãos, como Paulo mandou. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Nós temos agido assim. Nossa convivência em sociedade, nos nossos empregos, que seja, universidade, meninos, colégio, e até mesmo na nossa casa, na família, como eu disse ainda agora. Nós temos agido assim. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Nós temos agido assim? Não. Como eu disse, eu estou envolvido aqui. Eu mesmo, alguns dias atrás, conversando com os presbíteros, lá no gabinete, confessei a eles que um irmão meu, pastor presbiteriano, fez uma ligação para mim, quase eu morro. O meu coração foi a 1000 na hora. Porque o meu irmão, pastor,
criado pelo mesmo pai, pastor presbiteriano, falou para mim da igreja, tratando da igreja como se fosse uma empresa comercial. Dinheiro, arrecadação. Quase eu morro. Eu cheguei a... É sério, eu cheguei a ter uma vertigem, escureceu minha vista. Digo, eu não acredito num negócio desse que você está me dizendo. Aí disse para os presbíteros aqui, eu não quero mais conversa com esse camarada. É meu irmão. Eu não quero mais conversa com esse camarada. Aí, louvado seja Deus pelos presbíteros, você é pastor, o senhor está errado. Os presbíteros me fizeram ver o versículo 18 aqui. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Louvado seja Deus pela vida do presbítero Paulo, presbítero Daniel. Quantas vezes, irmãos, nós temos sofrido na pele, ou temos conhecimento de irmãos, pessoas muito próximas a nós, que sofreram traições, foram vítimas de falcatruas, foram prejudicadas por alguém e querem se vingar. E a gente, quando sabe da história, rapaz, é mesmo. A gente, quando sabe da história, rapaz, é mesmo. Esse cara merece o troco. Pois é, mas quem faz assim é o mundo, não a igreja. Eu sou assim e digo para vocês, não há nada que me deixe mais indignado do que quando eu vejo alguém maltratando alguém, injustiçando alguém. Eu digo isso para vocês aqui, se eu pudesse eu matava a pessoa na hora. O sangue, como é que pode o cara fazer isso com outra pessoa? Eu já fui sócio de empresa, e o meu sócio era crente também. E um dia, como se diz aqui, soltou os cachorros para cima de um funcionário lá. Caiu uma caneta aqui. Nunca mais faça isso com o empregado. Nunca mais faça isso com o empregado nosso. Você não é mais do que eles. Nós somos patrões, eles são empregados. Mas o nosso Senhor é o mesmo. Nunca mais faça isso. Então, irmãos, quem age assim é o mundo. A igreja não pode agir igual ao mundo. Por quê? Porque ela tem o seu próprio vingador. Aquele que sabe o que é justiça e injustiça e sabe operar o juízo de forma correta. Ele não diz. O apóstolo não nos ordena, não vos vingueis a vós mesmos. Versículo 19. Amados, dai lugar à ira. Esse ira é a ira de Deus que ele está falando aqui. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 19. Então eu não tenho que me vingar. Quem vai se vingar por mim é Deus. Eu não sou seu filho, eu não faço parte da sua igreja, eu não fui credenciado por ele a ser coluna e baluarte da verdade em Cristo Jesus. E é exatamente por isso que estão fazendo todo mal contra mim, como nós lemos aqui no Salmo 119, aquela parte, o homem falando disso. Então deixa que Deus vai retribuir. Deus vai vingar. Irmãos, eu falei domingo passado aqui, nos últimos domingos, sobre a igreja ser o que era para ser e não é. Enquanto nós não acreditarmos, a gente conhece essa ladainha religiosamente, culturalmente falando, mas enquanto a gente não acreditar no íntegro, no íntimo, no coração, no espírito, enquanto nós não acreditarmos que o mundo inteiro jaz no maligno, está escrito na Bíblia isso. A gente sabe e tal, mas não acredita. Enquanto não acreditarmos que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, está escrito na Bíblia isso. A gente sabe, mas não acredita nisso. Enquanto não acreditarmos que nós somos pecadores no mundo caído e não somos melhor do que Fernandinho Beiramar, nem do que Lula, nem do que Bolsonaro, ou qualquer que seja o seu inimigo. Não somos melhores do que nenhum deles. Mas enquanto não acreditarmos que mesmo assim fomos resgatados por Deus para sermos seus filhos amados, para constituirmos a sua igreja, e é através de nós, eu digo a ele, precisa de nós para isso mesmo, é através de nós, do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta, que ele vai arrebanhando os outros.
Eles vão enxergando isso. Eles vão enxergando a luz que está em nós, que brilha no meio do mundo que jaz nas mais densas trevas. É isso que é a igreja. Só isso. Só isso. O que passar disso é empresa religiosa. Irmãos, enquanto não acreditarmos nessas coisas aqui que nós falamos, que o mundo jaz no maligno, que todos pecaram, que nós somos pecadores igual a todo mundo, mas Deus nos resgatou. Enquanto a gente não acreditar nisso na alma, nós também não acreditaremos que será possível viver. Pelo contrário. É assim que o mundo vive. Não vos vingueis, que pelo contrário. Pelo contrário. Versículo 20. Pelo contrário. Não vos vingueis. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Paulo não diz que isso aqui é uma citação como está escrito. Mas isso aqui está escrito desse jeito lá em Provérbios. Provérbios 25, 21 e 22. Está escrito desse jeito. Paulo não diz aqui que é uma citação, mas está lá em Provérbios isso aqui. Irmão, eu já disse para vocês várias vezes, tudo que está escrito na lei, na Bíblia toda, está na lei já, nos 5 livros da lei. Tudo. Só está destrinchado na história do povo de Deus, exatamente se cumprindo o que está escrito lá na lei, tanto de bênção como de maldição. Tudo. Só está sendo destrinchado. Os últimos tempos, Jesus falou, é o nosso tempo. Está acontecendo até ele voltar. Então nós temos que observar a palavra. Então, olha. Pelo contrário, irmãos. A igreja precisa acreditar na palavra de Deus. Ela precisa acreditar que ela é coluna e baluarte da palavra de Deus. E viver pelo contrário do que vive o mundo. Eu lembro que uma vez eu vi uma camiseta dessas, um monte de peixinho nadando num lado e um só nadando no sentido contrário. Aquele era um crente. A mensagem que estava dizendo ali, aquele peixinho contrário, aquele bando de peixe era o único crente ali na história. Pelo contrário, segundo a cultura e as ideologias do mundo, que jaz no maligno, cada um vive como se os outros existissem para servi-lo. Disse aqui já várias vezes isso, e Paulo até usou um dia desses para falar com alguém sobre isso. Então, os outros são uma desgraça. Os outros são tudo de ruim. Os outros não sabem criar os filhos direito. Os outros estacionam o carro errado. Os outros fulam a fila do banco. Os outros jogam lixo no chão. Quem são esses outros? De onde vieram esses bichos? De Marte? Não, os outros somos nós. Quando eu digo que é o outro está dizendo que é o outro, nesse caso sou eu. Então eu sou sempre o outro do outro. Quando eu acuso o outro está acusando o outro, que sou eu no caso. Eu daqui não enxergo direito, digamos assim, aí pergunto para Caleb, Caleb, quem é o outro que está do teu lado? Ele vai dizer, é Amanda? Não, é Luana. Ele vai dizer, é Luana. Então, ó, Caleb diz que o outro, que está do lado dele, é Luana. Aí eu não enxergo direito, aí eu pergunto, Luana, quem é o outro que está do teu lado? Ela vai dizer, é Caleb. Então, você é sempre o outro do outro. Quando eu critico o outro, eu estou criticando a mim mesmo. Esse outro não é alguém, não é um ET, não. Somos nós, o tempo todo. Então, irmãos, nós sempre esperamos que o outro tem que me fazer o bem. Sim, mas você não considera que você tem que fazer o bem para o outro. Cada um acha que os outros existem para fazê-lo feliz. Não é por isso que os casamentos se acabam? O mundo ensina que existimos para ser felizes. E o mundo também ensina que os outros são responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Se eu for infeliz, a culpa é do outro. É do meu pai, que não me criou direito. É do professor, que me causou um trauma porque disse que eu era burro. É não sei o que. Os outros. É o governo que aumentou o imposto e quebrou minha empresa. É sempre os outros. Sempre os outros. Se der errado, são os outros culpados.
Na verdade, esses outros deviam causar o meu bem, a minha felicidade, fazer tudo de bom para mim. Aí nós passamos a exigir sempre dos outros o que nós deveríamos fazer para os outros. Amor, respeito, aceitação, honra, consideração, admiração, e nem de longe lembramos que nós, os salvos, a igreja, deveríamos fazer isso para os outros. Totalmente aculturados no mundo que jaz no maligno, nós também queremos que os outros nos façam felizes. Não é assim, senhores cônjuges? Minha mulher não está me fazendo feliz. Mas peraí, colega, a Bíblia não diz que a sua mulher tem que lhe fazer feliz. Ela diz que você tem que fazê-la feliz. Aí para ela, a Bíblia diz que ela tem que fazê-lo feliz. Mas isso aí, a conversa é com ela. Olha, a minha conversa com maridos brigando, com cônjuges brigando aqui é muito interessante. Normalmente eu converso com um, depois com o outro, e depois com os dois juntos. Aí quando eu estou conversando com o marido, não, porque a mulher, peraí. Eu não estou falando com a sua mulher, estou falando com você. Então qual é o seu papel aqui nessa história? Aqui, você tem feito isso? Não, pastor, mas ela, peraí, eu não estou falando com ela nem dela, eu estou falando de você. Não tem jeito, ele não, porque é minha mulher, porque eu só conheço essa minha mulher. Mas que coisa terrível! É o outro sempre o culpado, é Eva. Eva foi a serpente. Mas a gente não lembra, o outro sou eu. Eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que fazer meu cônjuge feliz. Eu é que tenho que criar meus filhos no temor do Senhor, e não ele tem que ser obediente a mim, sem que eu dê exemplo. Nós, os salvos, é que devemos ter esse tipo de atenção para com os outros. Detalhe, até mesmo para nossos inimigos. Pelo contrário, se o teu inimigo, atenção, o homem não está falando aqui de minha mulher, não. Ele está falando da minha esposa, do meu filho, do meu irmão, do meu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, olhe qual é o ensinamento para a igreja. O ensinamento da igreja é: mata o teu inimigo, que a igreja sempre fez isso ao longo da história. Destitui, vamos fazer passeata contra o governador, porque ele fechou nossa igreja. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Está lá em Provérbios isso. Então, irmãos, é isso que se espera da igreja. Por isso, o esforço dos apóstolos do Senhor para ensinar o que o Mestre lhes ordenou. Lembra que Jesus disse: ide fazei discípulos. Foi essa a ordem. Fazei discípulos. Pregando, batizando e ensinando tudo quanto vos tem ordenado. Olha a ordem que Jesus diz: pregando, batizando e ensinando tudo que vos tem ordenado. Todos os batismos da Bíblia são em seguida à conversão do sujeito. Carcereiro, centurião, o eunuco na estrada foram batizados imediatamente. Esse é o ensinamento para a igreja. Qual é o ensinamento da igreja? O cidadão diz que se converteu, então ele vai passar agora não sei quantos anos fazendo um curso de catecúmeno para que um conselho da igreja decida se a pessoa está ou não apta para ser batizada. A nossa igreja é assim. Mas isso está contra a Bíblia? Não é assim que a Bíblia ensina? Eu não quero saber de ensinamento da igreja, eu quero saber qual é o ensinamento para a igreja. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. O que se espera da igreja é o que os apóstolos se esforçaram tanto, como Paulo disse aqui, aquela parte que eu li para vocês de Coríntios. Olha, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, para que vocês não se deixem enganar, porque nem a Eva foi enganada pela serpente, e se esqueçam das coisas de Jesus Cristo. É um esforço cada vez maior que nós devemos ter, irmãos, para estudar a palavra. Nós temos o estudo bíblico na casa do pastor Antonino, tem um grupo que se encontra lá. Nós temos ensinamento aqui na igreja segunda e sexta-feira. Por que só vem meia dúzia de irmãos? E eu sei
que a maioria vem simplesmente em consideração a mim. Não é por causa da vontade de conhecer a palavra. Eu sei disso. O esforço dos apóstolos para ensinar o que o Mestre lhes ordenou, porque mesmo dentro das igrejas primitivas, sempre houve problemas de convivência entre os irmãos, inclusive com casos claros de rejeição aos apóstolos, como aconteceu com Paulo, aqui nesses Coríntios mesmo, sujeitinho, não vale nada, insignificante, está escrito, 2 Coríntios 10:10, eu acho. João, na sua terceira carta a Gaio, Diótrefes, aí, é o dono da igreja, não deixa sequer que as minhas cartas sejam lidas aí. Os caras eram apóstolos, conviveram com Jesus. João conviveu com Jesus, era o discípulo amado. Pois é, então havia problema. Mas Jesus não disse que era no fim dos tempos? Era, logo depois dele. Então o fim dos tempos é o tempo da igreja, entre as duas vindas de Jesus. É esse o fim dos tempos. Não interessa em que ano nós estamos. Temos que estar preparados o tempo todo, vivendo conforme a Bíblia ensina aqui. Não tem Bíblia nova todo ano, tem esse comércio de Bíblia aí, mas o ensinamento não tem ensinamento novo. É por isso que eu prego aqui a mesma coisa o tempo todo, Antonino, a mesma coisa o tempo todo. É o que está na Bíblia. Não tem ensinamento novo, não. Ensinamento novo é psicologia, marketing, administração. Assim como a filosofia era a desgraça da teologia no tempo de Jesus e dos apóstolos, antes dele ainda, a psicologia é a desgraça da teologia hoje. Administração, marketing. Eu conheci um pastor, conheço, que eu cheguei a indicar, irmãos daqui da igreja, que se mudaram para perto da igreja, de olha, vão para a igreja tal, a igreja não é presbiteriana, vão para a igreja do pastor tal, ele é um bom pastor. Vamos para lá. Eu conheço ele, ele ensina teologia, podem ir para lá. Mas aí o homem começou a fazer psicologia, curso de psicologia. Ele mandava para mim os boletins dele, as mensagens teológicas. Aí depois da metade do curso de psicologia, as mensagens dele já eram só psicologia. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu conheci uma irmã lá da igreja dele. E ela lhe falou que, pastor, muito bom, ele terminou psicologia, agora ele dá uns aconselhamentos para a gente. Tá. Quer dizer que antes dele conhecer psicologia, o aconselhamento dele era teólogo, era teologia, não servia. Agora é psicologia, agora serve o aconselhamento. As pessoas não percebem. Olha o que Paulo diz aqui. Eu zelo por vocês para que vocês não se deixem enganar, que nem Eva foi enganada pela serpente, é o caso. Hoje eu não mando mais ninguém para a igreja desse pastor, porque ele não é mais teólogo, ele agora é psicólogo. Mesmo dentro da igreja, irmãos, em nossos dias, considerando a profecia do Senhor Jesus para os últimos tempos, que é o tempo logo depois dele, nós precisamos continuar estudando a palavra com diligência cada vez maior, com responsabilidade, com esforço cada vez maior, para pôr em prática o que nós aprendemos no poder do Espírito Santo. Ser crente é milagre de ponta a ponta. É eleição de Deus na eternidade, é chamado de Deus no tempo oportuno, é justificação com a justiça de Cristo, e a partir daí, santificação no poder do Espírito Santo pelo entendimento da palavra que o Espírito Santo mesmo inspirou. E com o aprendizado dessa palavra, no poder do Espírito Santo, pôr em prática no mundo que jaz no maligno. Todo mundo é contra o crente. É o peixinho da camisa do rapaz. Um cardume de um lado, um peixinho só do lado contrário. Precisamos, irmãos, a fim de que não venhamos a dar qualquer ocasião para a nossa natureza pecaminosa que continua em nós. Ninguém virou santarrão, não. Nós somos pecadores, remidos, mas pecadores. O Senhor Jesus disse a próprio Pedro, Pedro, eu estou orando por ti, porque Satanás vai cirandar em cima de ti. Por isso precisamos insistir, irmãos. Somente a igreja conduzida pelo Espírito Santo, e não por marketing, psicologia, administração, o que for. Somente uma igreja assim pode e deve viver
pelo contrário do que o mundo ensina, do que o mundo vive. Desde aquela época apostólica, nos primórdios da igreja, somente quando aprendemos e seguimos, como nós vemos o ensinamento de Paulo aqui, é para uma igreja isso aqui, isso é para uma igreja, não é para não crente não, para uma igreja. Seguimos os ensinamentos do Mestre, conforme ele deixou aqui pela boca e pela pena dos seus apóstolos, nos esforçando para viver pelo contrário do que nós vemos o mundo vivendo. Somente assim a igreja poderá realmente viver e testemunhar segundo é a verdade em Cristo Jesus, a verdade de Deus em Cristo Jesus, a ponto de não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Último versículo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o ensinamento para a igreja, e não o ensinamento da igreja, que se arvorou em ser alguma coisa. Igreja não é nada, a igreja é só a reunião dos crentes salvos, e detalhe, nesse meio tem mais não salvo do que salvo, nós sabemos disso. É só a reunião dos salvos para aprender pelo ensino de um pastor, é isso que a Bíblia diz, pelo ensino de um pastor, qual é a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável, como Paulo ensina a esses romanos aqui mesmo, no capítulo 12, e viver de acordo com essa vontade de Deus. É só isso! É só isso. Quem é evangelista receberá o seu dom de evangelista. Quem tem o dom de caridade ou qualquer coisa, de oração, vai receber seu dom, cada um. Certamente assim, irmãos, como era o caso das igrejas primitivas, às quais foram escritas as cartas apostólicas, muito mais agora. A nossa responsabilidade é muito maior, porque nós temos todas essas cartas aqui para examinar qual era a situação daqueles irmãos. Essas cartas são para as igrejas dos nossos dias. E é um ensino radical. Hoje de manhã eu falei com os jovens lá dentro, e meus filhos, olha, a igreja não ensina, mas não ensina mesmo a radicalidade da vida do mundo caído, que jaz no maligno. A igreja não ensina. Quando fala, fala muito por cima, assim. Meu amigo, ou você é salvo ou você é condenado. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Ou você está em Cristo ou está sem Cristo. Ou você é a verdade ou você é a mentira. Lemos aqui o salmista dizendo, eu não sou de duas palavras. Eu não quero viver aqui duplamente. É isso que ele quer dizer. Ou eu sou ou não sou. A igreja não dá esse confronto, mas não dá mesmo. Não, vinde a mim, vós que estáis cansados, nem explica o que é isso. Não, venha para cá que Deus vai transformar a sua vida, vai melhorar a sua vida. Segundo o mestre ordenou aos seus apóstolos, eles ensinam aqui, para as igrejas. E o ensino continua o mesmo para a nossa igreja do século 21. O que se espera da igreja é que ela viva pelo contrário do que vive o mundo, em obediência à palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Somente assim, como igreja de Cristo, podemos e devemos viver em santidade, repito, capacitados pelo seu Espírito Santo para vencer o mal com o bem, para louvor da glória do Senhor da igreja. Amém.